os seus cuidados, porque ela precisaria dos cuidados. E João, como também foi conhecido como filho do trovão, Jesus confia ao seu amigo, porque João vai participar de um colegiado de apóstolos, mas ele se destaca junto com Pedro e com Tiago. João vive algo sobrenatural da parte de Jesus, ele vê a transfiguração do Mestre, e entre outros acontecimentos, ele gozava de uma intimidade com Jesus, que até mesmo os outros discípulos não possuíam. Quando a gente fala da revelação do Apocalipse, às vezes fica com medo, e muitos preferem até não ler este livro. Mas o livro de Apocalipse é a maior revelação de Deus sobre o Cristo glorificado, quando fala a respeito do seu amor para com o seu povo. O livro de Apocalipse é um livro, irmãos, onde Deus está se declarando para a sua igreja. Apesar de alguns acontecimentos catastróficos estarem escritos nas páginas do Apocalipse, que está por vir, essa profecia ela é diferente das profecias básicas, porque tudo que Jesus manda que João escreva, ele diz: escreve, ouve e escreve o que eu tenho te dito. Amém. Esse evangelista João, que agora é responsável por cuidar da mãe do Salvador, ele está vendo o seu Senhor sendo ascendido aos céus, aonde 2 anjos estão ali anunciando que este mesmo Senhor que eles estão vendo subir, ele voltará, rodeado dos seus anjos nas nuvens, como João vai dizer no versículo de número 7 aqui. Havia uma promessa que ele voltaria para arrebatar o seu povo, e ele viria agora em glória. Quando Jesus é ascendido aos céus, os discípulos passam por tamanha dificuldade e por muitos desafios naqueles dias. E eles esperavam Jesus naquele momento, eles esperavam que Jesus viesse naquele momento, mas os anos vão se passando e Jesus não volta. João vai morar na cidade de Éfeso e leva a mãe do Salvador com ele. Na cidade de Éfeso ele vai começar a pregar a palavra e dizer que Jesus vem. O contexto de Éfeso era um contexto idólatra, era um contexto de perseguição. Quando nós vemos que na cidade de Éfeso havia uma entidade, uma deusa chamada pelos gregos de Artemis e por os romanos de Diana, ela era responsável pela fecundidade, pela fertilidade das mulheres. Ela também era conhecida como uma caçadora, como uma guerreira. Havia um templo na cidade de Éfeso. Existia nesta cidade da Ásia Menor uma idolatria também a César. Existia uma idolatria aos imperadores, porque Júlio César, quando tem o contato com Cleópatra, traz do Egito essa adoração aos homens, porque os faraós eram tidos como deuses, os faraós eram tidos como as entidades, as encarnações dos deuses. Júlio César olha para isso, seu coração enche de orgulho e diz: eu vou levar isso para Roma, eu vou trazer isso para aquela terra. E ele começa a aderir, e isso vai passando de imperador para imperador. As pessoas adoravam a César como se ele fosse um deus. E nesses dias, Tito já havia morrido, o imperador romano, e quem vai assumir é Domiciano. Esse homem foi cruel, esse homem foi terrivelmente usado por Satanás para perseguir e matar os cristãos naqueles dias. Um homem que era fortemente estrategista em guerra e especialista em torturas.
Os irmãos naquele tempo sofreram torturas como tacho de óleo quente, como o próprio João passou por esse tacho, como escreve Jerônimo, escrevendo e falando a respeito da tradição que deixa claro o tipo de perseguição que os cristãos sofreram. Sem falar que muitos foram lançados ali nos Coliseu romano, aos leões, outros mortos à espada. Mas a igreja, ela vai seguindo em meio aos desafios, e a mensagem que ardia no coração de João ainda era aquela que o seu Senhor voltaria. Aleluia. Quanto mais o tempo passava, mais João pregava em Éfeso. Quanto mais perseguição vinha, mais João pregava em Éfeso. Ele vem, ele prometeu, mas João está demorando, ele não aparece, mas ele vem. Aleluia. Ele não falha, ele não muda. Quando João, irmãos, isso não está na Bíblia, mas está na tradição, chega a um ponto da perseguição que João vai ser levado pelo corredor romano, aonde no final daquele corredor dava-se a um tacho de óleo quente fervendo, e os cristãos eram jogados dentro daquele tacho, porque o cristão só poderia ser poupado daquele tacho se eles negassem Jesus. Era muito simples e era muito fácil se livrar. É só eles adorarem a César, renunciarem Jesus como Senhor, e eles estavam livres daquela punição. A igreja passava uma perseguição por não adorarem a César, porque os cristãos tinham apenas Jesus, o Senhor, como seu Salvador. Eles se dobravam apenas diante de Jesus. E os imperadores adoravam a muitos deuses. Roma adorava muitos deuses. E isso era o que César não aceitava. Não tinha problema nenhum eles adorarem o Jesus deles. Agora eles precisavam se dobrar diante dos deuses de Roma, porque isso era uma afronta, isso era uma infâmia, eles não se dobrarem diante dos deuses. E sabe como é que Domiciano conseguiu convencer o coração da população para perseguir também os cristãos? Ele usa no seu governo propagandas enganosas. Ele usa no seu governo falsas verdades, mentiras a respeito dos cristãos. Domiciano acusava os cristãos daqueles dias de serem canibais. Como assim, irmão? Eles diziam: olha, nos cultos deles tem um negócio que eles comem e bebem a carne e o sangue do Jesus deles. E são oferecidas crianças sacrificadas lá no meio deles. Ele começa a tentar convencer o povo, mentindo para o povo, para que o povo se voltasse contra a igreja. Daqui a pouco ele diz: olha, eu sou o Deus daqui de Roma, e olha, nós estamos passando por isso. Sabe essas catástrofes, sabe essas crises que nós estamos vivendo, é por culpa desses cristãos que não estão se dobrando diante dos deuses de Roma. Sabe o que é que eles fazem? Eles são ateus. Eles não creem nos nossos deuses. Como eles não podem crer em Afrodite? Como eles não podem crer em Diana, se é ela que traz toda a fertilidade e toda a bonança nas colheitas? Eles são ateus. Além de eles serem ateus, veja, irmãos, a que ponto as mentiras e os enganos, nós estudamos na lição passada as sutilezas de Satanás. Ele começa a convencer o povo, ele começa a ganhar o povo com mentiras. Além de ateus, eles também cometem incestos. Vejam que eles chamam irmãos uns
a que ponto chega a mentira. E a tradição vai dizer isso. Quando ele começa a ganhar o coração do povo, mas João se mantém firme nos seus propósitos, e agora chega a vez de João passar pelo corredor. Diz no livro dos mártires do Coliseu Romano que os cristãos, irmãos, ficavam querendo correr, mas não era correr do tacho de óleo quente, não. Era correr para ver quem era que chegava primeiro dentro do tacho. Eles corriam para ver quem chegava primeiro lá, porque o desejo deles era se encontrar com Jesus na glória. E lá vai João. Quando jogam João dentro do tacho, parecia que João estava dentro de uma banheira de espuma. Não acontece nada com João, irmão. Nada, João, e João lá dentro do tacho. Se dobra João diante de César, não me dobro. Esse teu Jesus morreu e não vem mais. Ele diz, ele vem. Não é muito diferente dos dias que nós estamos vivendo. Satanás vem com suas propagandas, vem com seus fake news, e muitas das vezes quer perseguir a igreja, quer perseguir o seu povo, levantando falsas ideologias, falsas notícias. Muitas coisas se levantam por aí, mas aqui ainda tem João. E assim como Deus mostrou que aqueles que servem a Ele, que Ele é o único Senhor, que Ele é o Deus que está acima de todos os deuses, que Ele é o Todo-Poderoso, é este o Deus que está aqui, que nós estamos dizendo o inimigo trabalha, mas o nosso Deus trabalha e não se cansa. Quando o imperador vê que João não morreu no tacho, irmãos, diz, matar não é a solução. Vamos bani-lo. Porque se matar ele vai virar um mártir, e aí é que o negócio vai se propagar. Matar um homem que as chamas não conseguiram matar, eles começaram a acreditar que João tinha alguma encarnação dos deuses. Começaram a acreditar pela mitologia que João era algum semideus. E se ai de Domiciano se tivesse matado João naquele momento. Então para ele acha melhor bani-lo. E para onde é que João vai ser banido? Para a ilha de Patmos, 80 quilômetros de Éfeso. Ali existia pessoas morando, um dos maiores templos de adoração a Diana. E ali ele usa essa estratégia e diz, se ele não se dobrou diante de mim, eu quero ver lá nesta ilha o que é que ele vai fazer. Ele vai ter que aprender a adorar a Diana, vai ter que adorar aos deuses de Roma, vai ter que me respeitar. Só que o problema é que ainda ardia no coração de João a palavra do seu Jesus. Não era a perseguição, não era a luta, não era o tacho de óleo quente que iria tirar a palavra que ardia, que queimava no seu coração. Ele prometeu, ele vem, ele não vai me deixar só. João, ele está demorando, não vem mais, ele vem. Aleluia. Oh, glória. João está na ilha de Patmos agora. Diante de toda a idolatria. Domiciano tira ele de Éfeso, tirou um missionário, um homem que era conhecido, respeitado pela presença de Deus, agora vai para uma terra estranha que ninguém conhece. Pior idolatria tinha ali naquela ilha. Mas é lá naquela ilha. Eita Jesus.
Jesus vai aparecer agora. Ele não vem mais, ele não volta mais. Lá vem Jesus, lá vem Jesus chegando, isolado e banido, mas o Senhor Jesus, ele não esquece dos fiéis. Pode ser banido do mundo dos homens, pode ser perseguido no mundo dos homens, mas Jesus não se esquece dos fiéis. Jesus não abandona os fiéis. Eu não sei o que você tem enfrentado esta tarde, eu não sei qual é a luta, a dificuldade, mas esta tarde Jesus está dizendo: eu não me esqueci de você. Se você não se esqueceu da promessa, eu não vou me esquecer de você. Pode todo mundo se esquecer, João, mas você precisa continuar acreditando que eu vou voltar. Pode alguém dizer que não vem mais, mas você tem que continuar crendo. Ele vem. Ele vem. Terra de idolatria. Mas Jesus foi lá dizer a João e mostrar a César que era maior do que os deuses de Roma, que era maior do que César. Como é bom quando Jesus mostra que a gente não está só. Tem hora que a campanha diz assim: eu estou sozinho, eu estou sozinho. Às vezes quando vai evangelizar é só aquele moinho de gente, como disse o nosso irmão, às vezes é só o dirigente, o vice. Mas Jesus não deixa os fiéis sozinhos. Obrigado, meu Deus! Aleluia! Como é bom saber que não estamos sós. Como é bom saber que Ele ainda está conosco. Além dele não abandonar, Ele não nos deixa só e não desampara. O nosso Jesus não é mentiroso. O nosso Jesus, Ele é amigo. Ele está conosco em todo o tempo. E amigo que é amigo não abandona o outro na beira da estrada. Abandona não. Eu imagino João caminhando pela praia da ilha de Patmos, muito bonita, rochosa, caminhando, pregando, aparentemente sozinho, mas daqui a pouco, Glória. lá vem Jesus. A última vez que João vê Jesus, irmãos, ele está todo ensanguentado. Eita Deus. A última vez que ele vê Jesus, ele está crucificado, coroa de espinho. A última vez que ele vê Jesus, ele está ali no túmulo, todo envolto dos lençóis. Glória a Deus. A última vez que João vê Jesus é naquele piquenique na beira da praia. Lá praia eu como onde tinha pão e peixe assado para eles comerem. Uma vez que vê Jesus, ele está dizendo: Pai seja convosco. Glória. Oh, aleluia. Oh, glória. Pai seja convosco. Que a cena de Tomé dizendo: eu quero tocar nos cravos. E João está ali vendo tudo. Toca, Tomé.
Bote a mão na lança, onde a lança perfurou. Coloque a mão nos cravos. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. João está vivendo das suas memórias. Glória! João está vivendo de um tempo de saudade. Sabe aquele tempo que a gente tem saudade? Que as memórias são tudo que a gente tem, a gente se agarra nas memórias. E é elas que nos fortalecem, as promessas, aqueles momentos com Jesus, aqueles momentos com a palavra, aquela comunhão. Eita glória! Aleluia! Obrigado, Jesus. João está relembrando tudo isso. Oh, Mas não sabia João que seria este o dia Oh, aleluia! em que o Senhor apareceria para ele. oh, glória. Aleluia! E João vai dizer que vê o Senhor Jesus. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. E João vai ver Jesus dizer: eu que sou o vosso companheiro, versículo 9. Ei, O vosso irmão e companheiro na aflição e no reino. logo na aflição. E na paciência de Jesus Cristo estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Glória a Deus! Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Aleluia. Não era mais aquela voz suave que ele estava acostumado a ouvir, agora era uma voz de trombeiro, que dizia: o que vês, escreve no livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia. Aí versículo de número 12: e virei Eita Deus. para ver quem falava comigo. Oh, glória. Eita coisa linda. A voz está mais alta, tá de trombeta, mas é ele, eu conheço. Porque, eita, amigo que amigo conhece a voz. Tá bom? Eita, como ele é fiel essa cara. E virei para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 cabeçais de ouro. Ele agora não estava mais pregado na cruz, nem com coroa de espinho na cabeça. Ele agora caminhava entre os cabeçais de ouro, mostrando a sua glória sobre as igrejas, sobre o mundo. E no meio dos 7 cabeçais, um semelhante a quem? O Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com cinto de ouro, e a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Ei, na ilha de Patmos, estava acostumado a ouvir o barulho das ondas do mar, que eram muito fortes naquele lugar. Mas quando Jesus falou, a voz de Jesus foi mais alta, mais sublime que o barulho das ondas e das águas. Eita Jesus! E ele tem na mão direita 7 estrelas, e da sua boca
boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua arábia força resplandece. E quando eu vi, olha João, quando eu vi ele, Eu caí. cai aos seus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua veste. Aleluia. Aí João se lembrou daquele tempo da Santa Ceia, que ele deitava a cabeça no ombro de Jesus. Eita, como isso foi significante para João, irmão. Quanto tempo sem ser tocado, só perseguição, só escárnio, e agora ser tocado pela promessa, pelo cumprimento da promessa, pelo seu Senhor. Ó nome de Jesus, esta tarde tocando na tua vida também. Ó nome de Jesus tocando no João aqui esta tarde. Não no ombro é sinal de aprovação. Não no ombro é sinal de apoio. Tu tem apoio, presbítero José. Tu tem apoio, meu pastor, presbítero de Jalma, meus companheiros de igreja. Tu apoia. Ele está colocando a mão no teu ombro esta tarde, dizendo: continua. Não é na ilha de Patmos que vai ser teu túmulo. Não é em Patmos que vais escrever já, João. Não é aqui, João. Mandaram você para cá para ser banido. Mas eu tenho outros planos, outros projetos para você. A mão de Jesus foi tocando a destra. Depois da destra ele disse: abriu uma voz me dizendo: não temas. Não tem. Ah, como é bom ouvir o não temas de Jesus. João estava com medo de morrer em Patmos. João estava com medo do evangelho não crescer. A obra estava indo também em Éfeso, mas agora eu estou aqui. Não tem hora que a gente pensa que as coisas estão dando tudo ao contrário. Não parece que tem hora que a obra de Deus, a gente pensa, mas a obra é dele, meu filho. A obra é dele, ou em Patmos ou em Éfeso, ele é o Senhor que manda, que comanda, que está no controle de todas as coisas. E aonde eu e você fomos colocados, a gente dá fruto, a gente frutifica, porque ele é o Senhor da seara, ele é o jardineiro. Ele é o Pai, a sombra da paz. Ele quem está tomando de conta da igreja, ele quem está tomando de conta do seu povo. Não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eu sou a eternidade, eu sou o começo e o fim da história. O que eu começo eu termino. Te prepara, porque eu tenho coisas grandiosas para te revelar ainda. Eu vou te mostrar mistério, João. Aleluia. Aí João toma coragem. Glória. Renovado, fortalecido, animado por Jesus. Ei, cadê? Oh, glória. E agora João vai começar a escrever as mensagens às 7 igrejas da Ásia, que são as características da igreja. Mas um detalhe interessante para a gente finalizar. É o versículo de número 7, que vocês estão escolhendo e trazendo um Cristo glorificado. Nós sabemos que a vinda do Senhor, a sua segunda vinda, é em 2 fases. A primeira, seremos arrebatados em frações de segundos. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 diz isso. A segunda vinda, que é esta que João está citando no versículo 7, a segunda fase, é ele em glória. Todo olho verá, todas as nações, e isso está em conformidade com Zacarias 14 e Daniel 7. É a promessa que o nosso Senhor, esse Jesus de João, que é o nosso, esse Senhor glorificado, de Apocalipse 19, ele vai vir com um cavalo branco. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na sua cabeça
conhece esse nome. E ele vai vir. E quando ele vier, vai se cumprir a profecia de Zacarias 14, essa que João está dizendo no versículo 7. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, irmãos, na batalha do Armagedon, aonde Israel estará junto com as nações que são chamadas de ovelhas, aquelas que estão em auxílio ao povo de Deus, estarão guerreando contra as nações que estarão do lado do anticristo, que são chamadas dos bodes na Bíblia Sagrada. E este povo de Deus estará em minoria. E quando o anticristo na batalha do Armagedon estiver vencendo, encurralando e cercando o povo, aí o nosso Jesus, ele vem. Porque ele não deixa só, ele não abandona. Amém, glória a Deus. Eita. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Só um detalhe. Diz a história do povo hebreu que os árabes, quando invadiram e tomaram Israel e destruíram, eles escutaram uma promessa que o Messias entraria pela porta formosa e se sentaria